Fala galera, Momento de Dividendos na área. Hoje o assunto é Banco do Brasil. O que rendeu essa sexta-feira o Banco do Brasil não está na história. O Banco Central anuncia que o lucro líquido do Banco do Brasil foi de 500 milhões, bem abaixo do que os outros lucros que foram disponibilizados para os investidores, para todo mundo que investe no Banco do Brasil. E assustou muita gente. O preço das suas ações foi brusca, caindo 7% só nessa sexta-feira. Mas antes de começar o vídeo, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente assistindo nossos vídeos e não está se inscrevendo, não está curtindo nada. Você se inscrevendo, o nosso canal é novo. O YouTube entende que você gosta desse conteúdo, que esse conteúdo é valioso e ele vai ofertar para mais pessoas. E assim a nossa comunidade cresce. Então, manda esse vídeo para alguém, inscreva-se, que o YouTube entende que tá bacana o conteúdo e vamos ajudar essa comunidade a crescer e muita gente vai aprender assim como você que está assistindo o vídeo. Então cai para dentro e vamos falar agora de dados, números. A gente fala de números nesse canal, a gente não inventa história, a gente fala de dados. Nessa sexta-feira o Banco Central anunciou o lucro líquido de 500 milhões no mês de maio do Banco do Brasil e isso assustou muitas pessoas. Teve uma queda brusca no preço das suas ações. Lembrando a você que o Banco do Brasil é um banco estatal. Ou seja, sempre quando troca de governante, o cara que vai sentar naquela cadeira e vai governar o país, ele querendo ou não, analisando ou não, vai colocar pessoas da sua confiança na gestão daquele banco. E isso muda. Então, quando você for investir em Banco do Brasil, Caixa de Seguridade, entenda, não são privatizadas, são instituições financeiras que pertencem ao Estado brasileiro. E isso afeta muito. Por quê? Porque cada intervenção política, cada cenário político e econômico negativo geralmente afeta diretamente esses bancos. Mas quer dizer que o Banco do Brasil vai quebrar? Vai quebrar o Banco do Brasil? Não quebra. Se o Banco do Brasil quebrar, quer dizer que o Brasil já está quebrado faz tempo. Sempre quando estiver perto, um exemplo, do Banco do Brasil quebrar, provavelmente o governo vai lá e injeta dinheiro. Tira o lucro dos Correios, tira o lucro da Caixa e coloca no Banco do Brasil e assim vice-versa. Eu tenho posição do Banco do Brasil na minha carteira, mas não é uma posição grande, porque essas questões que eu acabei de falar para você me assustam um pouco, porque assim como ele pode tirar o lucro líquido do Banco do Brasil e injetar na Caixa, porque está em um cenário econômico e um lucro líquido baixo, ele pode fazer o mesmo com o Banco do Brasil. Tirar o lucro líquido e investir em outra repartição, em outra instituição financeira como a Caixa de Seguridade ou BB Seguridade. Então isso assusta um pouco, mas eu não deixo de investir. Não aporto grande quantidade. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra de ações. Você faz o que você bem entender com o seu dinheiro. Esta é uma opinião e a gente vai ver dados. Em vez de ficar falando, a gente vai ver dados. É o que mais importa. No fim das contas, o que vai mostrar a diferença, o que vai mostrar a realidade são os números, os dados e os percentuais. Indo já diretamente para o nosso resumo de mercado, pegamos aqui a sexta-feira, ela estava em R$19,90 o preço da ação do Banco do Brasil. Às 4 horas da tarde, 4h45, estava em R$18,27, caiu mais de R$1 o preço da ação devido a essa informação do Banco Central, que eu já vou te mostrar também. Então ele caiu 6%, praticamente 7% aí só nessa sexta-feira. O que ajuda um pouco, né, os investidores que estão aí investindo no Banco do Brasil, tirar o pé e sair fora. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Banco do Brasil, sobre o cenário macro e micro, inadimplência no agro crescendo, pedidos de recuperação judicial no agro disparam 45%. Já tem um vídeo no canal aqui, entre e assista, bem mais detalhado que esse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou te trazer o cenário do agora, mas que pega também ganchos, né, desse último vídeo. Inadimplência. Os produtores rurais estão procurando outras instituições financeiras, o que aumenta essa falta de procura pelo Banco do Brasil. A inadimplência é alta e os produtores rurais que estão buscando crédito estão indo para outras instituições financeiras. Então deixou de ser uma prioridade o Banco do Brasil, que perde e mostra aí no lucro líquido do Banco do Brasil o porquê que ele está perdendo, porquê que o lucro foi tão abaixo do esperado. A ação do Banco do Brasil caiu quase 7% depois de dados do Banco Central mostrando que o lucro líquido é de apenas 500 milhões em maio. O resultado de uma queda expressiva em relação a abril, quando o lucro líquido é 1,7 bilhão e uma queda de mais de 70% em relação ao lucro líquido de maio do ano passado, que é de 3,4 bilhão. Tem todo um cenário que eu acabei já de falar. Juros altos, o crédito está ficando mais caro para o produtor rural. Inadimplência crescendo, o lucro líquido caindo. São fatores importantíssimos para que o investidor, o cara que está lá investindo milhões no Banco do Brasil, tire e vá para o banco, um exemplo, o Banco Itaú, que está numa situação financeira muito melhor nesse momento. O BTG Pactual. Então, isso são fatores muito relevantes para nós que temos ações no Banco do Brasil entender. Aqui tem o índice de Basileia. Pegando o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia?
Basileia não é nada mais, nada menos que a capacidade de absorção de riscos assumidos em operações de créditos que um banco assume. Ou seja, ele está investindo dinheiro, ele está fazendo empréstimos, créditos. Um exemplo aqui que eu digo para você, o Banco do Brasil estava no terceiro trimestre de 2020 com 21%. O que quer dizer isso aqui? 20%, pelo que diz o índice do mercado, é um índice bom, 20%. Quer dizer que em R$100 que ele faz de empréstimo, R$20 é dinheiro do banco. Os outros 80% são dinheiros de correntistas, de investidores, de pessoas que deixam dinheiro no seu CDB, CDI, na poupança. Quer dizer isso, Bruno, de absorver os riscos? Quer dizer que o banco tem uma capacidade de absorver esses riscos e continuar vivo, caminhando, ter uma saúde financeira. Então isso aqui mostra muito. O início do ano passado ele já caiu para baixo da média do setor. Caiu ali de 15% para 13% no início, o quarto trimestre de 2025. Mas vamos tirar essa média do setor e comparar ele com o BTG e o Banco Itaú. No terceiro trimestre de 2023, foi onde aconteceu o ponto de inflexão, onde o BTG e o Itaú passaram nessa realidade da capacidade de absorção de risco e continuar com uma saúde financeira boa. No segundo trimestre de 2023, teve esse ponto de inflexão, onde o Itaú e o banco do BTG Pactual passaram e onde aconteceu a queda praticamente no terceiro trimestre de 2023 entre o segundo trimestre de 2023, onde aconteceu essa queda, essa capacidade de absorver o risco e seguir em frente, ter uma saúde financeira boa. Mas o que se deve cair tanto esses índices, Bruno? Eu vou explicar para você. A inadimplência do agro representa 3% da carteira de investimentos do Banco do Brasil. Esse índice aqui não mostra para nós nada mais, nada menos que essa inadimplência. Tem dados que mostram para nós, que eu já vou mostrar para você, que o produtor, que o cara que está pegando o empréstimo da pessoa jurídica, que pega o crédito rural, o crédito do agro, ele está procurando outras instituições financeiras. Ou seja, ele não está deixando de produzir, mas o Banco do Brasil não está se tornando mais uma prioridade de investimento, de captar crédito. Afeta diretamente no lucro líquido do Banco do Brasil. Está deixando de ser uma prioridade, não está tendo mais tanto cliente assim para pegar crédito. O juro muito alto, cenário político, financeiro, taxa Selic a 15%. Inflação nas alturas, crédito ficando mais caro. Isso afeta diretamente o Banco do Brasil, que tem essa linha do agro. Pedidos de recuperação judicial no agro disparam 45% no primeiro trimestre de 2025. A inadimplência crescendo. Esse índice de Basileia nos mostra bem certinho isso. Ou seja, a capacidade de absorver o risco e seguir em frente com uma saúde financeira boa, sem apresentar risco para os seus investidores, é baixa. Ele está apresentando um grande risco. A capacidade dele de continuar de seguir em frente em relação aos riscos assumidos é baixa. Não é mais uma capacidade grande, ampla em assumir riscos e continuar a seguir em frente produzindo e pagando bons dividendos e seguir produzindo, seguir com lucro líquido nas alturas, porque o mercado sempre joga para cima. O mercado sempre joga esse lucro para cima. E quando esse lucro não atende a expectativa do mercado, dos investidores, eles vão para outro banco, eles vão para o Banco do Brasil, eles vão para o Banco do Itaú, para o BTG, Bradesco, Caixa. Então, isso é muito importante. Como o cenário macroeconômico, político e financeiro do Brasil afeta. Tem também a sanção da lei Magnitsky do Trump sobre o Moraes. Será que esses bancos estatais vão seguir essa lei? Então, isso traz muita... Você consegue entender? Isso traz muita desconfiança, muito medo para os investidores e para o mercado. Aí o Banco Central vem e diz que o lucro líquido baixou de 1,7 para 500 milhões. O que acontece? Opa, vou tirar meu investimento daqui e vou colocar no BTG, vou colocar no Itaú. Isso que eu digo para você é muito importante. Então, o índice de Basileia nos mostra exatamente isso, a capacidade de absorver esse risco, que não é uma capacidade mais grandiosa, é uma capacidade baixa. Nós pegamos aqui também agora o PVP. PVP é o preço sobre o valor patrimonial, para você entender bem. Vou te dar um exemplo para você entender. A cada R$1 de patrimônio, hoje, você está pagando 58 centavos. Você está pagando barato, está pegando na promo. Está sendo vendido de R$1 por 58 centavos, para você entender. Ou seja, o PVP é atrativo, para muitas pessoas oportunidade, não sei para você, mas para muitas pessoas oportunidade, e isso atrai algumas pessoas. Como eu já falei no início do vídeo, não é uma recomendação de investimento. O seu dinheiro é seu, você sabe onde dói, onde o calo aperta, mas fique ligado em relação aos riscos, que é muito importante. Eu tenho na minha carteira o Banco do Brasil, uma posição pequena de 28 cotas, porque eu acredito no Banco do Brasil, é uma instituição financeira que tem
200 e poucos anos. E como eu já disse no começo do vídeo, o Banco do Brasil vai quebrar? Não vai, porque o governo vai lá e injeta dinheiro. Mas esse é um dos fatores, talvez pontos negativos. O ponto negativo de ser estatal. A qualquer momento o governo pode tirar um lucro líquido de uma caixa e colocar no Banco do Brasil e vice-versa. Aí os investidores ficam chupando o dedo, porque daí o lucro líquido vai para fechar um rombo, talvez, ou um buraco, ou um déficit em outra instituição financeira. Mas eu tenho aqui uma posição, é um banco forte, é um banco do Brasil. Eu tenho na minha carteira por esse momento, mas não invisto grande dinheiro nela, devido também ao momento. Talvez daqui a alguns outros vídeos você vai me ver aqui já com 5, 10 mil reais investido. Pô, Bruno, mas mudou o discurso. O cenário do momento não me permite investir grande dinheiro, um bom dinheiro, como eu já investi aqui R$1.500 na Vale, R$1.600 na Petrobras, que é outro cenário do minério, a extração e exportação de petróleo. São outros mercados, enfim, tem tudo isso aqui muito importante. Um outro dado que eu digo para você, que aqui no InfoMoney a gente tem a informação, muitas foram as especulações sobre os motivos para essa queda, passando de novas revisões para baixo por instituições financeiras para os números da companhia, até temores em relação à lei magnetística. É isso que eu falei para você. Isso que traz mais medo e pavor. É um Banco do Brasil, sabemos aí do nosso governo, que está em queda de braço com o governo americano, com o Trump, com os Estados Unidos. Então, isso traz mais incerteza. Será que o Banco do Brasil, que é um banco estatal, um banco do governo federal, vai aplicar essa lei magnetística ao ministro Supremo? Você viu como tudo passa por instituições financeiras? O cenário não é legal do Banco do Brasil. Tenho dúvidas e receios como que vai ser o terceiro trimestre, os lucros dos próximos meses de julho, como que vai ser. Então, o cenário não é legal, tem na minha carteira, mas como já disse, não é uma posição grande. Mas me conta aqui nos comentários. Você está investindo? Não está? O que você está fazendo nesse momento? Eu te trouxe nesse vídeo, meu amigo e minha amiga, a realidade de como que está o cenário macro e micro do Banco do Brasil. Lucro caindo, inadimplência crescendo, o crédito ficando mais caro, tendo inadimplência, o crédito que era mais procurado pelo agro já está sendo trocado, tem informações que está sendo trocado por outras instituições financeiras. Então isso traz muita instabilidade e incerteza para o mercado que investe no Banco do Brasil, assim como eu. Não tenho uma grande posição pelos motivos que eu já trouxe para você. Mas me conta aqui, você está investindo no Banco do Brasil? O que você está fazendo? A minha função aqui é trazer para você os dados, os números, mostrar para você como que está a realidade, que a realidade não é boa, do país em geral não é boa, a Selic lá em cima, juro, o crédito ficando mais caro para todo mundo, o microempreendedor, a pessoa jurídica sofrendo porque está difícil realmente, e o Banco do Brasil mostra, reflete, é um espelho dessa realidade jurídica, financeira e de impostos e de crédito nas alturas, com juros nas alturas. O Banco do Brasil reflete muito isso para nós. Mas me conta aqui, o que você está fazendo com o teu dinheirinho? Tá indo para Caixa, tá indo para Vale, Petrobras? Que eu vou trazer mais vídeos nesse canal de outras empresas. Faça boas escolhas no mundo dos investimentos e não perca dinheiro. Assista o próximo vídeo do canal.